Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esta edição do Videocast Rio Bravo. Nesta ocasião, conversaremos com Gustavo Franco a respeito de instituições. Este é o primeiro episódio da nossa nova série aqui no nosso Videocast. Então fique conosco e acompanhe a entrevista que começa logo a seguir. Gustavo Franco, é um prazer tê-lo aqui conosco em mais esta edição do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Fábio. Gustavo, nesse videocast, nesta série, nós vamos falar sobre instituições. E sempre quando alguém fala de instituições nos meios de comunicação, surge uma pergunta que é quase uma provocação, a meu ver, né? Que é: as instituições estão funcionando? Perguntar se as instituições estão funcionando significa dizer que elas não estão funcionando, ou seja, que tem algo fora do lugar? Então, a insegurança institucional é um problema recorrente nosso, que se resolve através da construção de instituições. Boa parte da minha vida eu dediquei à construção de uma instituição importante que estava muito combalida no Brasil, a moeda. A moeda é uma instituição composta de vários prédios, várias equipes. A principal delas é o Banco Central, mas instituições compreendem também práticas, modelos decisórios que compreendem um Banco Central, seus regulados, seu rebanho, o modo como todo esse setor se comporta, as regras do jogo econômico, é disso que se trata. E construir as instituições monetárias compreendeu também educar, domesticar o segmento de desenvolvimento dessa área, bancos de desenvolvimento, que compreendem também o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, bancos que são do governo, bancos estaduais que existem ainda em pequeno número, mas já foram muito importantes, quase como pequenos bancos centrais dos governos estaduais. Enfim, tudo isso foi repaginado, refeito por ocasião do Plano Real, e aí não apenas foi uma grande reconstrução institucional, mas que alterou e cujo muitas das coisas já existiam, mas a mudança foi na governança, que é um outro aspecto fundamental das instituições. Na sua percepção, Gustavo, havia essa noção de que a moeda é uma instituição que precisava ser fortalecida ao longo da sua trajetória como, enfim, pensador, pesquisador, professor e depois alguém que atuou para essa construção? Não, para mim havia clareza, mas para o público não. A estabilização, o Plano Real, teve efeitos que muitos descreveram como surpreendentes na população. Os próprios políticos se surpreenderam com o fato da coisa toda ter sido popular, né? Porque se acostumaram a brigar conosco, economistas, dizendo: vocês só vêm com essas suas agendas negativas, cortar gasto, subir juro, tudo sempre ao contrário do que a gente pensa, nós o povo, nós os políticos. E aí a gente faz a estabilização e dá certo, e todo mundo gosta. O presidente, ex-ministro da Fazenda, é eleito no primeiro turno, de forma inesperada. Para os políticos isso foi assim uma enorme demonstração da importância dessa instituição que nenhum deles esperava que acontecesse. Quanto mais longeva é a instituição, mais forte ela é para o contexto político, mesmo daquela sociedade, ou o tempo de janela não necessariamente guarda essa relação? Não, claro que sim. Elas vão cavando seu leito cada vez mais fundo e se firmando. E, ao mesmo tempo, a sua fragilidade também contamina o resto da sociedade com consequências profundas, difíceis de vislumbrar. Às vezes, o caso famoso é o da Alemanha. Durante a inflação alemã, o escritor Elias Canetti, por exemplo, escreveu sobre a ferida narcísica que a inflação provocava nas pessoas. Na argumentação dele, a inflação era uma humilhação para as pessoas daquele país, comparável a queimar a bandeira.
porque também é uma instituição, também tem um conteúdo simbólico gigante e também pode ser humilhada desse jeito, uma blasfêmia, queimar a bandeira, como também o número de zeros na moeda, que é uma humilhação, é um ridículo que a nação se submete por sua própria indisciplina fiscal e monetária. A gente tem assistido os nossos vizinhos, Venezuela e Argentina, nessa ordem, sofrerem exatamente com essa perda de tração com as suas respectivas moedas e, por conseguinte, a questão institucional nesses dois países tem decrescido bastante. Como é que o Brasil se posiciona olhando essa experiência e, do contrário também, né? Como é que essas nações olham o Brasil assim, poxa, ali tem um modelo que está vigorando há mais de 20 anos, há quase 3 décadas? Eles nos olham, eu creio, com esse bico de inveja total, e nós devemos olhar para eles como quem olha para nós mesmos ontem. Tinha um anúncio antigamente assim, eu sou você amanhã, essa brincadeira. Então, isso me ocorre muito a propósito dessa conversa recente sobre taxas de juros, não é isso? Compara-se o Brasil com os Estados Unidos, agora está a inflação brasileira, americana, o juro brasileiro está muito alto, mas é o seguinte, se a gente não tivesse a política monetária e as instituições monetárias que temos tido e operado esses últimos anos, não é que a gente estivesse onde está os Estados Unidos, estaríamos onde está a Argentina, cuja inflação está indo agora, passou dos 100 e vai para os 150 ao ano. Nós já estivemos muito mais do que isso. Não significa que 150 ao ano seja refresco, não é não. Pode ser terminal para quem já teve essa doença, esse vício, um pouquinho daquela mesma droga, e não é nem um pouquinho, pode ser mortal, pode ser muito dolorido. Do ângulo, inclusive, social, disruptivo, a sociedade toda fica adoentada e essa crise tem consequências. Nós já estamos experimentando aí muitas agitações aí, enfim, indesejadas e complexas. Seria horroroso ter uma inflação elevada nesse momento. Agora, é verdade que em outros países as inflações gigantes ocorreram sempre em momentos de muita tensão social. As duas coisas juntas. Difícil dizer quem ocasionou o quê, tá? Mas em todo lugar que teve hiperinflação, inflação de mais de 100% ao ano, 50% ao mês, às vezes, sempre tinha alguma coisa muito, muito séria acontecendo. Foram muitos casos, deve ter para cima de uns 40 casos na história da humanidade, mas são só 40, né? Pensando bem, não são tantas as supercrises sociais que se transformam em colapsos monetários. Voltando então para 2023, que é mais complexo ainda, porque com a vitória do candidato Lula, primeiro semestre de 2023 foi marcado por uma tensão entre a autoridade monetária, de um lado, e governo, presidente da República, de outro. Quão corrosivo é isso para esse ambiente institucional que parecia estar por um triz em 2022 ou ao longo dos últimos anos por conta dos embates pela tensão entre os poderes? Acho revelador. O governo anterior recua um ano, você verá o presidente da República às turras com o Supremo Tribunal Federal e em paz com o Banco Central. Um ano depois, trocaram-se as posições. O presidente está muito bem com o Supremo e reclamando do Banco Central. O primeiro Banco Central independente, isso tem sido observado, o independente quer dizer o primeiro na vigência da Lei Complementar 179, que deu ao presidente do Banco Central um mandato para ir, que não se sobrepõe ao mandato do presidente que o nomeou. Então é um presidente de Banco Central nomeado pelo outro presidente da República. Este parece olhar para o presidente do Banco Central contrariado, porque
percebe ali uma subtração do seu poder de nomear a pessoa para aquela posição. E eu vejo pessimamente o presidente da República reclamando disso. É um presidente que solapa as instituições. Tá? Isso eu acho antidemocrático e autoritário. Está reclamando porque não foi ele que nomeou. Vai nomear daqui a pouco, vai cumprir a sua parte no processo democrático de nomeação dos dirigentes de uma agência reguladora independente, como devem ser as agências reguladoras. Vamos lá. Montesquieu falou dos 3 poderes lá no tempo dele. Hoje em dia tem os 3 poderes e tem uma porção de outros poderes que definem a governança de um Estado democrático com o intuito de isolá-lo de conflitos de interesse. E o Banco Central é o centro de um conflito de interesse fundamental, que é a fábrica de papel pintado, e o acionista da fábrica é o maior interessado em usar o papel pintado para pagar suas contas e não fazer o seu trabalho de equilibrar as finanças. O presidente da República tem nada que reclamar de Banco Central independente, não. Tem que jogar o jogo da democracia. O governo federal, portanto, quando tiver a chance de nomear o seu presidente do Banco Central, o tratará como um presidente de uma instituição independente, ou vai tratá-lo como alguém que foi indicado, portanto, que deve responder às expectativas do governo de turno? É possível que ele tente nomear os 2 dirigentes que terá que fazer agora e os 3 que nomeará em dezembro de 24, com o intuito de fazer ali a sua bancada. E aí, dos 9 dirigentes do Banco Central, teríamos uma espécie de bancada do partido do governo. Isso é péssimo. É uma perversão total do conceito da agência reguladora independente, que deve funcionar por critérios técnicos. Agora, será uma demonstração de força da ideia de Banco Central independente que zela pelo poder de compra da moeda, independente do partido que está no governo, se essa ideia fracassar. E eu tenho praticamente certo para mim que fracassará. A ideia de que o presidente poderá nomear um cupincha seu para fazer política no Banco Central não vai dar certo. Ele vai ser engolido pela instituição e vai funcionar como devem funcionar os dirigentes dessa instituição, que vem amadurecendo há muitos anos e sofreu um processo sério em 1994, muito tempo depois da sua fundação, e que o transformou. Naquela ocasião, o Banco Central era chamado de caixa preta pelo presidente da República. Nunca mais ninguém chamou de caixa preta. Não é este presidente que vai fazer de novo o Banco Central virar uma caixa preta de político. Veja, tem 2 coisas aí, a transparência e o que o político entende como o controle que ele tem sobre a organização. Caixa preta para ele não entende como é que funciona, porque é uma coisa de critério técnico, as pessoas estão vendo perfeitamente como é que funciona, mas ele não, caixa preta para ele, tinha esses 2 sentidos naquele tempo, e de fato agora o Banco Central é uma organização muito transparente e isolada de políticos, mas o perigo, o teste de agora é o isolamento que o Banco Central deve manter com relação à política. A experiência de fora do Brasil, Gustavo, o que ela diz a respeito dessa independência de uma instituição como essa do Banco Central? Está super consagrada, existe todo tipo de estatística, quando os bancos centrais emergem como uma forma dominante de organização monetária no planeta, todo o país tem o seu banco central, sua moeda nacional, desde que a moeda passou a ser muito mais fiduciária. A partir de 1933, a formação de bancos centrais no mundo inteiro se observa mais ou menos de forma parecida. Eles se falam, eles adotam entre si as melhores práticas. A independência é o paradigma dessa organização que existe no mundo inteiro, e o Brasil está atrasado nisso aí. Com
Existem, inclusive, medidas internacionais de grau de independência do Banco Central, comparações internacionais de todo tipo, onde coloca-se o Brasil junto com os outros. O ranking do Brasil em independência é assim, ligeiramente abaixo da média internacional para países emergentes. E muito abaixo da média para os países, para o conjunto, que aí tem os países desenvolvidos que tem outra, são mais velhos nesse assunto do que os emergentes. Enfim, faz uma diferença. Mas nós avançamos nessa escala depois do Plano Real. Antes do Real, a gente tinha a organização monetária, as instituições monetárias capturadas, que é o pior cenário. É o Banco Central poderoso, porém voltado para o mal, para a indisciplina, voltado para fazer política a favor do político eleito. Vivemos uma hiperinflação. A independência foi nos isolando dessa perversão, e já vão fazer 30 anos que estamos vivendo dessa forma sadia. São 30 anos fora das drogas, né? E o organismo se renova, ele se habitua. Não creio que a gente vai voltar nunca para aquela bagunça de antigamente. Agora, é curioso que, seja, a cada degrau que a gente sobe na independência, na qualidade da governança da política monetária, tem uma queixa, tem uma resistência que vem da política, do pior lado da política, que é quem quer se apossar, capturar a agência reguladora para usá-la para o mal. É normal, vamos vencer essa batalha. De 2003, o primeiro mandato do governo Lula, para 2023, além dos 20 anos de janela, há uma mudança também nessa percepção do papel das instituições. O que mudou na sua avaliação em relação ao cenário econômico que faz com que o governo tente agora, portanto, ganhar tração, ganhar espaço exatamente onde antes havia uma espécie de pacto ou de tranquilidade em relação às normas? Acho que a experiência boa com a estabilidade ou os anos onde o organismo ficou longe das drogas e se acostumou com essa nova situação. Os políticos continuam políticos, ok. Eles, acho que é da profissão deles sempre estressar essa fronteira do gasto público, do populismo. Isso não é diferente. O que é diferente é o modo como a sociedade se organiza para resistir a essas pressões e assegurar responsabilidade fiscal e estabilidade monetária. As instituições, agora firmemente estabelecidas e refletindo a vontade popular. Em algum momento, seguindo os ritos parlamentares todos, nós estabelecemos as leis, as instituições que hoje operam para dar limites aos políticos. Não veio da cabeça de nenhum tecnocrata, veio do parlamento, veio das leis, da Constituição. Isso foi, e da nossa experiência, que foi ensinando e educando os próprios políticos a criarem limitações a si mesmos. E é assim que funciona melhor, né? Então, tensões vão existir sempre. Sempre vai ter uma discussão orçamentária, sempre vai ter um partido que quer mais imposto, outro que quer menos Estado. Ok. E os debates são cíclicos, recorrentes. Também, em qualquer país do mundo, o mundo político hostiliza o Banco Central. Sinal que o Banco Central atua efetivamente como limite. O orçamento público é outro lugar de grande competição política encaixotada dentro de uma organização institucional com o intuito de criar uma competição política justa entre prioridades do gasto e de tributação. É o lugar de conciliação entre
sonhos e possibilidades. O sonho é despesas, possibilidades é receita, e a dívida, que é o jogar para frente, que é aí um debate para o qual o Banco Central concorre e participa como uma espécie de gestor desses termos de troca entre o hoje e amanhã, fixando os juros, que afeta profundamente a dívida, e a dívida os juros. Todas essas instituições econômicas, elas funcionam para manter a saúde da democracia. É disso que estamos falando. O Banco Central e o orçamento são meio que o fígado e o estômago da democracia, tá? É ali que se decidem coisas difíceis, e nunca é fácil, ok? A política é sim uma atividade que consome energia e, enfim, debate, mas se a gente não tiver essas instituições que limitam e organizam as lutas, a sociedade se estraga, se consome e gasta energia demais com debates que são corriqueiros, né? Então, que bom que a gente conseguiu se organizar do ângulo monetário, porque a falta de organização para esse debate gera o que a gente está vendo na Argentina, bagunça. Agora, Gustavo, desde Douglass North até Acemoglu, a discussão a respeito do institucionalismo evoluiu bastante. Quais os limites explicativos e normativos no sentido da construção de políticas públicas, considerando a realidade brasileira? Acho que o Douglass North deu início a toda uma vertente de pesquisa que veio, acho, a origem da história econômica, através da qual meio que se conta a história do país através da história das suas instituições, que são, sei lá, as marcas mais duradouras das grandes batalhas que os países vão enfrentando para se organizar e progredir. Pelo Douglass North, começou essa conversa sobre os países melhores do ângulo do crescimento e de outros indicadores da vida social, são aqueles com as instituições melhores, mais eficazes. E aí o debate passa assim, então, quais são as melhores instituições? E aí vem aquela história do ambiente de negócios, o ambiente contratual, o sistema jurídico, entre tantos atributos institucionais dos países que fazem com que os países progridam mais do que os outros. Tem os grandes livros da McCloskey, Deirdre McCloskey, que aí vai além disso para olhar a cultura, o modo como valores burgueses facilitam o desenvolvimento econômico e os não burgueses dificultam a prosperidade. E esse debate está posto. Muita gente está escrevendo sobre isso. O Acemoglu, que você mencionou, tem esse livro com o título espetacular, que é Por que as Nações Fracassam, que também é um marco nessa literatura, já que a ideia de que uma nação pode fracassar é poderosa. Ela daqui olhando para alguns vizinhos nossos, a gente até pode achar que eles estão fracassando e nós não. Esse sentimento, infelizmente, começa a estar presente entre nós. Nos últimos 30 anos, a Coreia deu uma surra no Brasil em matéria de desenvolvimento econômico, saindo mais ou menos do mesmo ponto. Sei lá, renda per capita com um percentual da renda per capita americana. Saímos lá da região dos 15%, 20%, nós estamos ainda na mesma região e a Coreia já chegou a 60%. Então 2 vezes, 3 vezes.
A Ásia tem dado lições sobre prosperidade e crescimento. Sempre tem a conversa, mas não dá para fazer o que eles fazem, porque eles não têm certas coisas que a gente acha que são essenciais para a nosso equilíbrio social e que prejudicariam o crescimento. Esse tipo de debate. Tudo isso faz parte do elenco do que hoje se discute sob a rubrica reformas. Reformas são melhorias institucionais no sistema financeiro, no sistema tributário, no sistema jurídico, da propriedade, e veja como a ideia de reforma substituiu a ideia de desenvolvimento econômico como tema básico da discussão sobre o progresso. Não se falava reforma antes, nos anos 50 e 60. A palavra era desenvolvimento. Hoje, não. Hoje, conta nos veículos aí de comunicação quantas vezes aparece reforma. Você vai perguntar a um candidato a presidente sobre o futuro, você pergunta o que o senhor pretende como reforma, né? Ou seja, reforma é a mesma agenda de desenvolvimento, só que agora ela é mudar alguma coisa que não está funcionando. Então, tem coisas que não funcionam. Tem coisas que a gente já experimentou e não funcionam. Uma delas, inflação. Durante muito tempo, aqui no Brasil, tinha essa tese que a inflação ajuda, acelera o desenvolvimento, mais ou menos como a corrupção, né? Põe graxa nas engrenagens. Não. São males que não ajudam o progresso, atrapalham. E a gente aprendeu isso da pior maneira possível. Gustavo Franco, foi um prazer tê-lo aqui conosco em mais esta edição do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Eu que agradeço. Ficamos aqui. Acompanhe os nossos próximos episódios, quando falaremos ainda mais a respeito de instituições.